Olá, meu Brasil. 22 horas e 55 minutos no horário oficial de Brasília. Para todos que estão ao vivo e para todos que vão me assistir com exclusividade. A aula de hoje é de um grande interesse para as pessoas comuns, pessoas do judiciário e principalmente para pessoas que vão querer seguir as carreiras policiais, em especial quem vai querer ser da Polícia Civil aqui do Distrito Federal ou de qualquer lugar do país. A mini live de hoje, respondendo uma pergunta de uma pessoa, foi: qual o horário de um cumprimento de um mandado de prisão? Gente, em primeiro lugar, vamos por parte. A respeito do horário do cumprimento de mandado de prisão, ele se encontra no artigo 172 do CPC, do Código de Processo Civil, entendeu? E de segunda a sábado, esses mandados de prisão, eles têm que ser cumpridos só no seguinte horário: entre 6 horas da manhã e até as 20 horas, às 8 da noite. Se a justiça já tiver expedido o mandado de ingresso, de ingressar o quê? A justiça autorizou, deu ordem judicial para a Polícia Civil cumprir o mandado de prisão na casa de quem tem um mandado de prisão em seu desfavor. Lembrando bem, outra dúvida que eu quero tirar aqui de todos: pausa a aula, analise, acompanhe tudo que eu já falei, que eu estou falando e que eu vou falar, anote, volte à aula, compartilhe para quem vai ser das carreiras policiais, quem vai ser das carreiras jurídicas e quem é cidadão comum e quer entender melhor isso. Só que essa prisão que é expedida através de mandado de prisão, ela não é aquela prisão que é pega em flagrante. A pessoa que ela é presa com mandado de prisão em seu desfavor é aquela pessoa que muitas vezes ela cometeu o crime, a pessoa que cometeu o crime, o autor, os autores, ou autor ou as autoras, ou o autor e a autora, enfim, ou os autores e os coautores, ou o autor e o coautor, quem participa do crime, o que acontece? É aquela pessoa que cometeu o crime, ela já saiu do prazo do flagrante, que dura de 48 horas no máximo, que é 2 dias, ela já saiu do prazo de flagrante. Depois que ela saiu do prazo de flagrante, a polícia, a justiça, principalmente a Polícia Civil que tem esse papel, foi investigando, foi apurando, foi arquitetando tudo direitinho dentro da legalidade, até juntar essas provas e mandar para o judiciário. Mandando para o judiciário, ou seja, o juiz, o promotor de justiça, enfiar a estrutura jurídica, e principalmente o juiz, que é a palavra final, ele autoriza, ou seja, ele expede o mandado, ou ela, se for juíza, expede o mandado de prisão em desfavor de alguém. E o que acontece? A pessoa tendo mandado de prisão em seu desfavor, ou seja, uma pessoa comum, normal, um servidor público, uma pessoa assalariada ou um doutor, enfim, a Polícia Civil vai cumprir esse mandado de prisão. Só que a Polícia Civil ela só pode cumprir esse mandado de prisão entre 6 horas da manhã e as 8 horas da noite. Um exemplo: se a polícia chegar para cumprir o mandado de prisão, mesmo ela tendo autorização jurídica para ingressar na casa, no domicílio dessa pessoa que é procurada pela justiça, o que acontece? Se der 20 horas e 1 minuto, já está fora do prazo de cumprir o mandado de prisão. Se for 5 horas e 59 minutos da madrugada, a polícia não pode, mesmo com a ordem judicial, mesmo com autorização judicial de ingressar na casa de uma pessoa que tem um mandado de prisão em seu desfavor, independente da natureza do delito ou do crime, a polícia não pode ir. Ela tem que esperar das 6 horas da manhã. Deu 6 horas da manhã até 8 da noite, a polícia pode cumprir esse mandado de prisão de segunda a sábado. Eu falei aqui da Polícia Civil. Só existe uma exceção. A Polícia Federal também trabalha nos mandados de prisão, quando se trata de prisão de político. Mesma coisa, o político ele vai ter a prisão dele decretada no prazo de 6 horas da manhã
até 8 da noite, de segunda a sábado, mas no caso, em vez da Polícia Civil, quando é outra pessoa que é um cidadão comum, ou uma pessoa que ela é servidor público, é um doutor, enfim, etc, etc, o político é exceção. Quem cumpre o mandado de prisão de um político é a Polícia Federal, no caso. Mas o horário é o mesmo, entre 6 horas da manhã e até 8 da noite, de segunda a sábado. Lembrando bem que eu estou falando aqui do artigo 132 do CPC, do Código de Processo Civil, é o cumprimento de mandado de prisão quando a Polícia Civil, no caso, ou se for político, a Polícia Federal, tirando sendo político de classe alta, média ou baixa, pessoa normal, a Polícia Civil, esse mandado de prisão entre 6 horas da manhã e 8 da noite, de segunda a sábado, é se a justiça já tiver autorizado para ingressar na casa de quem tem um mandado de prisão em seu desfavor. Quando a pessoa não tem um mandado de prisão, ela tem um mandado de prisão, mas não tem ainda o ingressar jurídico, aí pode ser qualquer hora que a polícia pode prender a pessoa, até de madrugada, etc e etc. Mas aí no outro aula eu vou explicar isso. Mas quando tem ordem judicial, o juiz autorizou, determinou para ingressar na casa de fulano, ciclano, beltrano para fazer essa prisão, a polícia só pode ir em horário comercial. Se tiver o mandado, a ordem judicial de prender, de apreender e de ingressar na casa de tal pessoa, ou no comércio, ou no estabelecimento, além da casa daquela pessoa, numa casa de um grau de parentesco ou de um amigo que a polícia já tem informação de onde essa pessoa tem o seu mandado de prisão e seu desfavor está. Lembrando bem que esse mandado de prisão do artigo 172 do Código de Processo Civil do CPC não é prisão em flagrante. Aqui é prisão daquelas pessoas que cometeu o crime, já saiu do flagrante, passou do prazo de flagrante e a polícia está investigando e depois descobre. É tipo um exemplo, aquelas pessoas que cometeu um crime há 6 meses atrás, 2 anos atrás, 1 ano atrás. Você pode ver que a Polícia Civil, quando ela chega, ela entra dentro da casa batendo. Se a pessoa não aparecer, a Polícia Civil já tem na ordem judicial de prender de ingressar na casa de quem tem um mandado de prisão, a polícia bate. Se a pessoa não aparecer, a polícia entra. A polícia pode arrebentar as portas se ela já tiver ordem judicial. Claro, sem tocar inocente, prender a pessoa sem bater, mas com uma condição. Se a pessoa reagir, a polícia poder revidar a injusta agressão à Polícia Civil no caso. Mas se a pessoa não se entregar por consentimento próprio, a Polícia Civil pode entrar sim, pode invadir, porque aí não é invasão domiciliar. Aí já é mandado de prisão, de busca e apreensão, com autorização judicial de ingressar na casa de quem tem um mandado de prisão em seu desfavor, contando com a condição que seja entre 6 horas da manhã e até 8 da noite. Aula boa para quem vai fazer concurso, quem vai ser policial, quer melhorar como policial, e quando você entrar já ter ciência como é que funciona a Polícia Civil, principalmente a Polícia Federal, se for no caso de político. Valeu, meu Brasil, essa foi a aula de hoje. Tchau, tchau.